Muitíssimo boa noite. O Globo Repórter de hoje cruza o planeta de leste a oeste numa viagem extrema. A pandemia de Covid-19 trouxe renovada atenção para a importância de fortalecer a redução e o risco de desastres. Os eventos extremos climáticos nas 2 últimas décadas aumentaram dramaticamente e muitos países enfrentam crises simultaneamente. E enquanto o progresso na redução das perturbações climáticas e da degradação ambiental ocorre lentamente, uma boa gestão de riscos baseada na ciência já é um importante primeiro passo. Nesta noite, conheceremos a história de alguns países que tentam trazer um pouco mais de segurança para o seu povo. Vamos juntos? Nossa jornada se inicia num lugar do planeta onde os efeitos das mudanças climáticas já são muito claros. Um país localizado no Oceano Pacífico que pode desaparecer do mapa nos próximos anos. A República de Kiribati é composta por 3 arquipélagos no Oceano Pacífico Central. Em virtude de seu extenso território oceânico, o local possui rica biodiversidade marinha, abrigando aproximadamente 400 espécies. Apesar de possuir um território imerso pequeno, a população totaliza mais de 110 mil habitantes. Mas, infelizmente, o futuro deste belo país está em perigo. Os efeitos das mudanças climáticas são sentidos na pele pelo povo de Kiribati diariamente. A perda de áreas inundadas pelo oceano é responsável anualmente por grandes migrações em massa de ilhas ameaçadas em direção aos grandes centros urbanos e a outros países, como Fiji. Diante do cenário preocupante, Kiribati elaborou um plano para o enfrentamento das alterações climáticas e para a gestão do risco de catástrofes, por meio de um longo processo que durou de 2011 a 2019. Para falar sobre a essência desse plano, convidamos Carolina, integrante do grupo de experts que participou ativamente da construção do plano. Boa noite, Carolina. Seja muito bem-vinda ao Globo Repórter. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Então, será que você poderia falar para a gente, para o público que está em casa nos assistindo, um pouquinho sobre como foi esse processo de elaboração do plano e qual a essência dele? Olá a todos, o meu nome é Carolina Cabral e sou uma das experts que participou na criação deste plano de Kiribati. Para começar, é necessário enquadrar o porquê de haver uma necessidade do governo de criar um plano como este. Então, a localização geográfica e as características de Kiribati como país tornam-no muito vulnerável às alterações climáticas e fazem com que o seu perfil de desastre seja muito amplo. Assim, Kiribati já está atualmente a sofrer com as alterações climáticas, sendo noticiado várias vezes que vai ser o primeiro país a ser engolido pela subida das águas do mar. Foi a necessidade de reação após este choque que levou à implementação ou à criação, por enquanto, de um plano desta dimensão para Kiribati. Para começar, Kiribati, o Plano de Implementação Conjunta de Kiribati para as Alterações Climáticas e Gestão do Risco de Catástrofes tem como visão que daqui a 10 anos a identidade nacional e cultural única de Kiribati, bem como o seu património e ambiente, estarão preservados. Este plano tem também 2 objetivos principais, sendo o primeiro aumentar a resiliência ao adaptar-se de maneira sustentável às alterações climáticas e aos desastres. E o segundo objetivo é preservar a cultura hereditária única e endógena da comunidade Kiribati. Este plano tem também prioridades-chave, que podemos dizer que são conseguir arranjar sistemas e processos que permitam reagir logo após um desastre. Porque os desastres vão continuar a acontecer, vão continuar a suceder, devido às características já mencionadas anteriormente, e então é necessário que o governo consiga dar alguma segurança à sua população, intervindo rapidamente após um desastre. Ou seja, este plano pretende ter uma visão de curto prazo. Só que, ao mesmo tempo, se nós estamos a falar de alterações climáticas e desastres, também é necessário termos uma visão de médio a longo prazo. Ou seja, nós também temos de conseguir atuar nas fontes dos desastres e das alterações climáticas, e não apenas quando elas causam consequências, mas antes disso também. E assim, o que é mais fácil dizer é que este plano tem como objetivo
focar-se em medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo em simultâneo. De uma maneira geral, também, esse plano tem 12 principais estratégias que podem ser comparadas com o decálogo da gestão costeira, porque falam de temas como as políticas públicas, a educação, a formação, as instituições públicas, as competências, entre outros. Por fim, é de realçar que o financiamento deste plano deverá vir de estratégias já existentes, ou seja, estas vão desde o Orçamento Nacional para a gestão, para a assistência ao desenvolvimento além mar, incluindo financiamento adicional para o clima e a ajuda humanitária relativa a desastres. E por enquanto, eu acho que as principais estratégias e objetivos deste plano já foram mencionadas e que a única coisa que é de realçar é que realmente a população e o governo de Kiribati têm esperança que consigam salvar o seu país, que lhes é muito especial e que eles não querem abandonar, tal como eu. E acho que esperamos conseguir vir a fazer esse facto. Ainda que a construção desse plano tenha representado o primeiro passo no sentido de um futuro não só concreto, mas mais sustentável para Kiribati, ainda há um longo caminho a ser percorrido, como aponta a nossa próxima convidada. Bem-vinda, Cibele, e obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos. Meu nome é Cibele Oliveira Lima e gostaria de agradecer o convite da Gabriela para falar um pouquinho aqui sobre as principais críticas ao Plano de Mudanças Climáticas de Kiribati. Eu sou professora no Instituto de Geografia da Universidade do Pacífico Sul, no campus de Kiribati, onde também coordeno um laboratório de estudos específicos sobre planos de adaptação a mudanças climáticas. Acho que eu posso começar minha fala dizendo que o plano ainda é muito novo. Sua implementação iniciou em 2019, com previsão de término para o ano de 2028. Portanto, eu vou me ater aqui às críticas relacionadas mais à estrutura do plano em si, e não à sua implementação no território de Kiribati. Até porque ela está sofrendo com atrasos por conta da pandemia de Covid-19. De início, posso falar que foi feito um plano irreal para o atual cenário crítico daqui de Kiribati. Quero dizer, um plano com o caráter dele sendo implementado em 10 anos é muito tempo para a dinâmica de mudanças extremamente rápidas que já estão acontecendo aqui no nosso país. Já perdemos 2 ilhas e tivemos que realocar sua população para a nossa capital, Terauá, que sofre já desde longa data com o aumento da densidade populacional, principalmente relacionado às pessoas que chamarei aqui de refugiados climáticos, que saem de suas casas por conta do aumento do nível do mar. Penso que antes do fim do plano, muitas outras ilhas estarão já debaixo d'água. Portanto, acredito que ele deveria ter um caráter mais emergencial, de curto prazo. Outra crítica que posso fazer é o fato deste plano ter nascido mais de uma pressão política internacional do que por atenção à realidade local. Devo dizer que nosso governo já negociou inclusive terras em Fiji para realocar a população, fato este que não se encontra nem ao menos citado no plano. Então eu me pergunto, por que o plano está em vias de implementação? Penso que seja porque os refugiados climáticos daqui já estão de certa forma incomodando países como Nova Zelândia e Austrália, que pressionados por alguns kiribatianos que já tentaram pedir asilo, deixaram claro que não pretendem aceitar meu povo em seu território. Além disso, não posso deixar de citar a enorme quantia investida tanto pela ONU quanto por outros países membros da rede de suporte aos Programas Nacionais de Adaptação, mais conhecida como NEP, dentre eles a Áustria, Canadá, Alemanha e os Estados Unidos. A cobrança destes países e da ONU em ver seu dinheiro sendo investido no plano talvez tenha precipitado sua elaboração. Quanto à relação entre o plano de adaptação e o governo, eu acredito que há um bom alinhamento com os planos estratégicos ministeriais e políticas setoriais, que estão relacionados às mudanças climáticas e à gestão de risco e desastres, o que pode facilitar sua implementação. Sobre a inclusão da sociedade de forma igualitária no plano, ele deixa claro que a desagregação dos dados por gênero vai ajudar na equidade de planos e medidas específicas para homens e mulheres. Eu acho isso ótimo e necessário, principalmente porque os dados mostram que aqui em Kiribati a força de trabalho feminina vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. No entanto, na minha opinião, faltou a desagregação por idade e faixas de renda também,
já que esses fatores também dividem a população em diferentes realidades. Por fim, gostaria de ressaltar o que eu considero como o ponto mais positivo do plano de adaptação de Kiribati, que é a transparência dos dados. Isso porque todos os resultados serão divulgados pelos parceiros de implementação por meio de redes de compartilhamento de informações, como mídia e fóruns em níveis internacional, regional, nacional e local. Isso contribui para que a população esteja sempre atualizada sobre os acontecimentos e possa informar aos líderes locais caso algo lhes desagrade. As sugestões e propostas serão encaminhadas ao Comitê de Desenvolvimento e Coordenação do Plano, em busca de apoio a mudanças. Isso porque o plano também tem esse caráter de documento vivo, em que futuros ajustes e adequações podem ser realizados durante sua implementação. Para resumir e concluir minha fala, acredito que o meu país possui um bom plano de adaptação às alterações climáticas, principalmente diante de todas as dificuldades vividas por aqui. Somos considerados pela ONU ao mesmo tempo como um estado de pequena ilha em desenvolvimento e um estado de desenvolvimento tardio. No entanto, muita atenção deve ser dada principalmente ao fato de que a subida do nível do mar não é um problema a ser enfrentado no futuro, e sim uma realidade que já vivemos hoje em dia. Nossa viagem segue para Portugal e em seguida para o Brasil. Dois países que, apesar de possuírem características diferentes entre si e de Kiribati, têm algo em comum. Já sofrem as consequências das mudanças climáticas. Diante disso, nossa reportagem entrou em contato com representantes do governo para que eles possam falar um pouco mais das ações que têm sido desenvolvidas por lá. Olá a todos e obrigada pelo convite. Venho hoje aqui falar sobre a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas de Portugal, a ENAC 2020. Portugal, entre os países da Europa, é o que tem o maior potencial de vulnerabilidade aos impactos das alterações climáticas, principalmente devido à erosão costeira. Assim foi criado a ENAC, que agora se encontra na sua segunda fase, a ENAC 2020. Esta ENAC 2020 está dividida em duas partes. A parte A, que fala sobre a visão, os objetivos, a estrutura e a organização dos trabalhos, e a parte B, que apresenta a conclusão e as propostas do relatório de progresso da ENAC. Os seus objetivos foram criados tendo em base os resultados da ENAC 2013, que foi a primeira fase, e também os objetivos da União Europeia para a adaptação às alterações climáticas. Assim, chegou-se a 3 objetivos. O primeiro, melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas. O segundo, implementar medidas de adaptação. E o terceiro, promover a integração da adaptação em políticas setoriais. No plano, para cada objetivo, mostra o que se pretende com o objetivo, o porquê deste ter sido escolhido, o que se deve fazer para o alcançar e os possíveis resultados com a realização positiva do objetivo. Esta estratégia está organizada em 6 áreas temáticas e 9 setores prioritários. Para cada área temática e setor prioritário, expõe-se o que cada uma poderá desenvolver e promover. Para concretizar os objetivos, é preciso criar uma simples e eficaz coordenação. Para isso, a implementação da ENAC 2020 fica responsável por 3 elementos: um grupo de coordenação, um painel científico e a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, que preside ao grupo de coordenação. Para cada elemento são apresentadas as entidades que constituem esse elemento e também as suas competências. Para uma boa gestão da estratégia, é feito um cronograma geral da ENAC 2020 com os prazos principais e relatórios esperados e o que estes deverão conter. Existem 3 momentos de avaliação do progresso e de planeamento da implementação da estratégia e são apresentados no final destes 3 momentos. Em 2016, que é o primeiro relatório intercalar, em 2018 o segundo relatório intercalar e 2020 um relatório final de avaliação. Na parte B deste plano apresenta o balanço da primeira fase do ENAC, que contém 2 tabelas. A primeira que aparece com uma listagem dos relatórios setoriais detalhados que estão disponíveis e uma outra com os pontos fracos e fortes na implementação da ENAC. No final deste relatório, conseguimos ter
uma apresentação do futuro da ENAC com propostas para a segunda fase, mostrando as linhas de força sugeridas pelo grupo de coordenação para serem utilizadas na revisão da ENAC. O Brasil, ele já apresenta registros de mudanças do clima previsto em modelos climáticos, como aumento de temperatura na região costeira e no Mar do Atlântico Sul, mudanças na salinidade, aumento do número de dias com chuvas e intensificação de eventos extremos. Portanto, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, ele foi publicado em 2016, sendo estruturado em 2 volumes. Teve aí a participação de especialistas das universidades e de órgãos setoriais. O volume 1, ele apresenta uma estratégia geral, onde detalha os componentes estruturais do plano, como base legal, objetivos, metas e governança. Já o volume 2, ele apresenta estratégias setoriais e temáticas, onde aponta diretrizes para inserir a gestão do risco em instrumentos de políticas públicas em 11 setores. O plano, ele leva em consideração que no Brasil, cerca de 18% da população reside em zonas costeiras. O nosso transporte de carga é, em grande maioria, pelo modal rodoviário e a economia do país se sustenta através do agroindustrial. Portanto, as mudanças do clima é um desafio para o nosso país, né? Porém, as principais cidades brasileiras já estão em operação com seus planos setoriais e municipais, como é o caso de Santos, São Paulo, Fortaleza, dentre outros. São Paulo, ele tem metas de plantação de mata nativa para auxílio de redução do calor, incentiva o uso de bicicleta e ao transporte público para reduzir a emissão de CO2, assim como visa adequar a frota do transporte público com energia renovável. Já Santos pretende criar aí um cadastro de pessoas mais vulneráveis, pois são as que mais sofrem com as mudanças climáticas, busca implantar um sistema de bombeamento associado à rede de drenagem urbana e fazer o uso de eficiência energética e sistemas inteligentes, como também pretende criar alarmes para avisar a população em casos de eventos extremos. Fortaleza tem meta ainda de aprovar o seu plano para até 2022. Só que, de modo geral, o Brasil ele possui problemas costeiros referente ao aumento do nível do mar, porém ainda é necessário aumentar os estudos oceanográficos para que se possa ter um maior banco de dados e modelagens para diferentes cenários, né, e auxiliar as emissões de combate às mudanças climáticas. Para finalizar, o que cada um desses países tem a aprender um com o outro e, principalmente, quais lições Kiribati, que é o país que se encontra em estado mais urgente, pode tirar das experiências de Brasil e Portugal? O plano de Kiribati tem informação sobre o país, o que é preciso melhorar, bastante detalhado até, mas no momento de explicar e identificar o que é preciso ser feito, não há detalhe na sua formação. Os conceitos ficam muito no geral, o que não dá para perceber como vão ser feitas as medidas, o porquê de escolherem as medidas e o que estão à espera com uma implementação com sucesso. Comparando o plano de Portugal, a parte que se destaca mais é o facto de terem tudo detalhado e explicar sobre o porquê, o quê e como das coisas. Portugal faz estudos contínuos para implementar o plano, no entanto, Kiribati não tem grande capacidade de monitorização contínua, o que leva a questionar que as estratégias e metas escolhidas não sejam realistas para o tempo considerado, pois eles não têm avaliações intercalares. Para além de que Kiribati já está a sofrer com as consequências das alterações climáticas, portanto, existem medidas urgentes que terão de ser feitas o mais rápido possível, como, por exemplo, conseguir que a população tenha sempre acesso à água potável, porque a água doce tornou-se salgada com a subida do mar, conseguir ter comunicação entre ilhas e o mundo exterior para salvaguardar a comunidade quando ocorrem eventos extremos e assim melhorar a sua saúde também. Também é necessário que a população tenha condições básicas de vida, porque sem a população de Kiribati não é possível salvar ou tentar salvar o seu país. Por isso, o plano está feito para um determinado tempo, que poderá ser grande ou não, mas é necessário ter um plano de ação que se foque nas ações que sejam mesmo agora necessárias fazer e não daqui a 10 anos, que
que são necessárias fazer agora? Obrigada. Podemos sugerir, então, que seja criado ou integrado ao Plano Nacional um plano emergencial de mudanças climáticas. Dividir o conjunto ilhote em setores e listar as problemáticas mais urgentes, como os setores que já estão com falta de água potável e aqueles que são atingidos diretamente pela maré alta, para que os governantes possam saber qual área deva ser evacuada primeiramente. A gente sabe que o presidente comprou um pedaço de terra em Fiji, vendido pela igreja anglicana, mas que não é suficiente para abrigar toda a população de Kiribati. E deve ser levado em consideração que Fiji também está sofrendo com as mudanças climáticas e transferir o domínio territorial de um país para o outro fere a soberania. É muito improvável que Fiji aceite que Kiribati exerça seu poder de Estado em seu território. O que cabe ao governo é trabalhar num plano de imigração emergencial e anexar o Programa Nacional de Mudanças Climáticas, um setor de apoio aos seus cidadãos que estão em julgados transitados em tribunal internacional, como sendo os primeiros cidadãos da nova categoria de refugiados por mudanças climáticas. Como Kiribati está bem no meio do Pacífico, entre a Austrália e a Havaí, o mais viável é que os moradores possam buscar refúgio na Austrália e na Nova Zelândia. O grande problema é que não há uma regra mundial capaz de reconhecer uma pessoa que migra em decorrência das mudanças climáticas. A Convenção de Refugiados de Genebra entende que refugiado é uma pessoa que foge de guerra, perseguições políticas e religiosas. O Alto Comissário da ONU para Refugiados utiliza a expressão deslocado no contexto de desastres ou mudanças climáticas. Uma soft law também poderia ajudar, que é uma declaração de intenções cujo não cumprimento não significa que o Estado receberá sanção. Mas isso ajudaria, porque, mesmo que não se tenha validade jurídica internacional, pode influenciar a adoção do termo migrante ambiental na legislação doméstica dos países. Na América do Sul, por exemplo, temos a Bolívia e o Peru que já adotaram esse termo. Acordos regionais, como uma proposta feita pela Nova Zelândia de um visto humanitário para os moradores das ilhas do Pacífico, são boas iniciativas também, mas deve ser criada uma categoria de refugiado climático para que haja segurança jurídica. A população de Kiribati é muito ligada ao seu território culturalmente, mesmo muitas pessoas já pedindo refúgio em outros países. De modo geral, a população não quer sair das ilhas, sendo também necessário criar um programa que atenda a essas questões específicas, pois o assunto mudanças climáticas ainda é vago entre as populações mais afetadas. É necessário levar em consideração que Kiribati pouquíssimo contribui para as mudanças climáticas e serão os primeiros a serem afetados. O fato é que as mudanças climáticas são um dos maiores desafios morais do século XXI, e o plano de mudanças climáticas de Kiribati deve atender a essa realidade emergencial. Nós temos a consciência das falhas que foram mencionadas e do curto prazo do plano, só que também um país de atóis e de uma comunidade tão pequena como Kiribati não consegue fazer tudo sozinho. Mesmo que a nossa população e o nosso governo haja contra as alterações climáticas, se o resto do mundo não participar, certamente nós seremos o primeiro país a desaparecer. Mas as ações não são só nossas, as consequências não vão ser só nossas. Primeiro, talvez sejam só nossas, mas depois toda a gente vai sofrer com isso. E eu acho que há uma necessidade de mudança geral no mundo e não apenas em Kiribati e no nosso plano, porque nós vamos ser os primeiros a sofrer as consequências, mas todos os países vão lá chegar, eventualmente. Por isso, eu acho que há necessidade de uma maior ajuda para o nosso país e para outros que estejam no mesmo caso. Nem que seja uma ajuda não sendo monetária, por exemplo, uma ajuda na implementação do plano ou uma ajuda na construção do plano, já seria bom. Por isso, eu acho que é isso. A nossa esperança ainda está aqui e 10 anos ainda é algum tempo para nós tentarmos mudar as coisas e mudar o rumo que o clima está a dar ao nosso país. Como vimos no programa de hoje, os esforços de adaptação às mudanças climáticas e redução de riscos e desastres devem ser coletivos.
Dessa forma, para que consigamos construir um mundo mais seguro e resiliente, o bem comum deve ser colocado acima de todas as outras considerações. O Globo Repórter vai ficando por aqui. Agradeço a audiência de vocês e até semana que vem.